Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth fica depois de Juízes, antes de 1 Samuel. Bem lá no começo da sua Bíblia. É um pequeno livro, mas tem na Bíblia, pode ter certeza. Muito bem, já que vocês demoraram a achar, não fechem. Depois da leitura, mantenham o texto aberto, por favor. Está escrito o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, que significa feliz. Chamai-me Mara, que significa amargura,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Feliz, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: ponto não, vírgula. Ponto não, vírgula. Às vezes nós chegamos em determinadas circunstâncias na vida que nós imaginamos assim: fim de linha, ponto final, acabou. E quando as circunstâncias conspiram contra você, quando a situação fica inadministrável por você, e você se vê num beco sem saída, e não vê uma janela de escape, nem uma luz no fim do túnel, e é tentado colocar um ponto final, Deus diz para você: não, apenas uma vírgula, a vida continua. E eu ainda estou preparando coisa maior e melhor para você. Hoje eu quero trazer para esta igreja uma palavra de esperança, porque o texto que acabamos de ler, ocorre esse episódio no período dos juízes. E alguns estudiosos querem crer que esse fato tenha ocorrido no período do ataque dos midianitas, na época de Gideão, porque é o único período dos juízes que consta a Bíblia que foi um tempo de fome. Então, quando o inimigo ataca a igreja ou ataca o povo de Deus, quando há uma conspiração de fora para dentro, para tentar tirar proveito, para tentar desestabilizar, ou para tentar roubar as energias ou os recursos do povo de Deus, trazendo transtorno para o povo de Deus, mesmo que este inimigo parece que no momento está levando vantagem ou está ganhando algum round da luta, quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Quem toca no povo de Deus, toca na própria noiva do Cordeiro. E na verdade, mesmo quando a situação chega a ponto de você dizer, não temos mais saída, e somos tentados a botar um ponto final, Deus nos dá uma ordem: coloque apenas uma vírgula, porque a sentença continua, porque a história continua, porque eu estou no controle, e eu sou poderoso para reverter essa situação. Então eu gostaria que você olhasse comigo o que acontece a essa família. Nós estamos ainda tratando hoje de família, e é uma família que é alcançada pela crise, é uma família aquinhoada, com bens materiais, com segurança financeira, com propriedades. Entretanto, esta família, assim como toda a nação, é atingida por uma crise dupla, porque é um tempo de fome, e tudo nos faz crer que nesse período, ou era uma severa seca, para uma região agropastoril que dependia da chuva, para que a terra produzisse, para que os rebanhos pudessem se multiplicar, ou então era fome, conforme esse estudioso sugere, ou alguns sugerem, que vem um ataque estrangeiro, que saqueia as suas colheitas, que rouba os seus rebanhos, que rouba e mina e tira os seus recursos, e deixa você desprovido. É nessa conjuntura, irmãos, que essa família está enfrentando alguns dramas. Que dramas? Primeiro, confira comigo você aí no verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Talvez nenhuma crise humana seja mais aguda do que fome. Graças a Deus, nem você nem eu hoje lidamos com isso. Por mais pequena que seja a sua faixa econômica,
por mais limitado que seja o seu salário, ou ainda que você esteja desempregado, eu tenho plena segurança de que esse extremo nós não estamos vivendo agora. Mas a fome é cruel. Eu li um livro há algum tempo, que abençoou muito o meu coração, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, um judeu que ficou preso na Segunda Guerra Mundial, disse que lá nos campos de concentração, onde as pessoas eram submetidas a maus tratos, a doenças, a carranca da morte, a escassez de pão, o assunto que dominava aquele ambiente de prisão e tortura e horror não era liberdade, nem mesmo família, era comida. Porque quando a fome grita no seu estômago, as outras causas parecem que silenciam. Esta família está enfrentando o drama da fome. Por isso, uma crise, diríamos nós, extrema, absoluta. Mas notem comigo no verso 2, uma segunda crise, a crise da imigração, a crise do desterro. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe, ficaram ali. Quando você é encurralado por uma crise, a sua tendência é buscar uma saída. O pastor Arival, algumas vezes desse púlpito, já alertou a igreja do perigo que é, às vezes, a crise no Brasil é grande, a crise política, a crise econômica, a crise moral, a crise institucional, e muitos irmãos nossos, e nós não queremos entrar no mérito do certo ou do errado, das oportunidades ou não, mas querem fugir da crise, ou vão para o Canadá, ou vão para os Estados Unidos, ou vão para a Inglaterra, hoje a coqueluche é Portugal, mas é a tendência de se fugir da crise. Via de regra, é mais fácil fugir do que enfrentar. É mais fácil você achar que aqui não tem jeito, aqui não tem saída, aqui não tem solução, mas isso não é só a pátria. Às vezes a pessoa acha, meu casamento não tem jeito, minha família não tem solução, a minha vida não tem jeito, a minha vida não tem solução, o problema que eu estou vivendo é maior do que eu posso resolver, então eu vou fugir. E há muitas pessoas que estão na rota da fuga, na rota da fuga. Eu não sei como é que você está, talvez hoje na rota da fuga. Mas notem comigo que nem sempre fugir na hora da crise é o mais certo a fazer. Porque Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi saem de Belém. Em que período? Período de fome. E o que significa Belém? A casa do pão. E parece-nos que há uma contradição gritante aqui, porque não tem pão na casa do pão. Na casa do pão tem, talvez, receita de pão, mas não tem pão. Nem farelo de pão tem mais. A fome chega. E esta família larga para trás o que tem, porque quando você está com fome, às vezes você pode até, e se é escassez de pão, você pode ter dinheiro. Porque naquela época não tinha a globalização que temos hoje. Então não adianta você ter dinheiro e não ter pão para comprar. A fome chegou um momento no território de Israel, para vocês terem uma ideia, que se vendia a cabeça de um jumento por um grande valor econômico. Agora, você já viu alguém aqui no Brasil ir no açougue com a cabeça de jumento? Primeiro você não vai achar. E se achasse, você queria comprar outra coisa. Então não adianta ter dinheiro e não ter o que comprar. Nós estamos vendo hoje a realidade da Venezuela, dos supermercados vazios, e as pessoas disputando 1 quilo de arroz. Então, nesse cenário de fuga, eles começam a ter perdas. Primeiro, perda dos bens, tem que fugir, não dá para carregar os bens imóveis nas costas. E eles chegam lá, diz a Bíblia, que eles enfrentam o drama da doença. Um chefe da casa, Elimeleque, adoece.
Mas a doença não para, a doença não regride, a doença avança e ele chega à morte. Na busca da sobrevivência, encontram a morte. Na busca do pão, encontram o final da linha. Agora diz a Bíblia que Noemi fica viúva, com 2 filhos. Mas esses 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E daqui a pouquinho, a esperança se renovando, estão se casando, quem sabe vão ter filhos, a família vai crescer, a esperança vai se renovar, a vida vai sorrir de novo, e de repente os 2 moços adoecem. E não só adoecem, morrem. E agora diz a Bíblia que Noemi está velha, está viúva, está órfã dos filhos, está pobre, num país estrangeiro. E a única coisa que esta mulher tem agora são as 2 noras. Há momentos na vida, irmãos, que nós enfrentamos crises de perdas. Perdas de coisas, perdas de relacionamentos. Não perdas do supérfluo, perdas do essencial. É a hora da dor, é a hora da doença, é a hora do luto, é a hora da despedida, é a hora da saudade, é a hora da angústia que assalta o peito, que açoita a alma. Mas vejam vocês, em quarto lugar, que essa mulher agora enfrenta uma outra crise, a crise de se despedir das noras, porque o verso de número 6, confira aí comigo, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra de Moabe ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Deus é benevolente com o povo, o seu povo, o povo de Belém, a casa do pão tem pão de novo. Noemi escuta essa notícia e ela está de volta. Mas ao estar de volta, ela precisa agora se despedir das pessoas que ela tem na vida. Agora, nota de rodapé. Nota de rodapé. Noemi, mesmo sofrida, ela investiu na vida das noras. Porque imagine você se Noemi fosse uma sogra enjoada, ranzinza, possessiva. Ao elas ficarem de luto, o que elas teriam feito? Deixado a sogra para lá. Mas elas se grudaram na sogra. E estão dispostas a romper vínculos com a família delas, com a pátria delas, com os deuses delas, com as tradições delas, para seguirem Noemi. Mas Noemi, no meio do caminho, entende que aquilo não é joia, que aquilo não é lícito, que aquilo não é bom, que aquilo não é normal. Ela não tem nada para oferecer para essas moças. Dentro da cultura delas, de Noemi, aquelas moças, para gerar filhos, precisariam se casar com irmãos, mas não tem mais irmãos. É o seguinte, olha, não tem mais jeito que eu estou velha. Ainda que eu me casasse e fosse hoje, e tivesse marido hoje, e coabitasse hoje, e engravidasse hoje, e tivesse a possibilidade de ter filhos a partir de hoje, vocês não esperariam esses meninos crescerem a ponto de poder se casar com vocês, para vocês terem filhos e perpetuar a descendência. Então ela está dizendo o seguinte, olha, investir em mim é fria. Investir em mim não dá sucesso, eu sou um campo estéril, investir em mim não vai dar resultado para vocês, então voltem, eu não tenho nada a oferecer para vocês. Muitas vezes, os rompimentos acontecem, às vezes aqueles que são perdas que nós chamamos de involuntárias. Por exemplo, ela não quis que o marido morresse, que os filhos morressem, são perdas involuntárias. Mas agora ela está tendo perdas voluntárias, ela que está pedindo para as noras voltarem para suas respectivas famílias e aos seus deuses. Agora notem comigo que nos dramas que essa mulher enfrenta, ela enfrenta um drama maior, que talvez é aquilo que mais angustia a sua alma, que é o drama da sua amargura contra Deus. O que eu acho interessante é que em momento algum o livro de Ruth atribui a crise ao diabo.
Hoje as pessoas, tudo parece que atribui ao diabo, né? A pessoa fura um pneu no trânsito, é o diabo. Dá uma topada na pedra, arranca a cabeça do dedo, é o diabo. Uma enxaqueca que resolve com um analgésico, é o diabo, né? Notem vocês que ela não atribui ao diabo. Nem as perdas, nem a fome, nem o luto, nem a despedida agora. Mas olha comigo o que ela vai dizer no versículo de número 13. Na parte B, ela diz assim: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Quando você olha Deus nessa perspectiva de um guarda cósmico, de um estraga-prazer, de um xerife cósmico, que está com um porrete na mão para lhe dar uma bordoada na cabeça, para punir você, então você adoece. Porque ela está amargurada e está dizendo: eu estou amargurada porque esse Deus descarregou a mão dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha história, sobre o meu futuro. Eu estou arruinada hoje porque Deus não gosta de mim, Ele me puniu. Agora olha comigo o que ela vai dizer no verso de número 20, por gentileza. Olha aí. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora notem você que ela troca de nome. Noemi significa feliz. Ela não combina esse nome comigo mais. Então faz o seguinte: eu vou trocar de nome, vou no cartório, vou fazer um novo nome, vou registrar um novo nome. Não dá mais, Noemi não serve para mim. Agora a minha vida está amargurada, eu estou amargurado, eu estou magoada com Deus, então a minha história mudou, Deus mudou a minha vida para pior, então agora eu quero que vocês me chamem Mara. E ela explica por quê no verso 20: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso não está distribuindo bênção, não está distribuindo graça, não está distribuindo perdão, não está distribuindo amor, está distribuindo o quê? Amargura. É Deus que amargurou minha alma. Agora veja o verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Então ela está no outro lado da teologia da prosperidade. Ela está dizendo: eu era rica, agora estou pobre, e estou pobre porque Deus me fez pobre. Deus me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou de que maneira? Contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então Deus está contra mim, ela pensou. Deus está me afligindo. Eu não sei como é que você tem lidado com os dramas da vida, mas é muito perigoso você, ao lidar com os dramas da vida, atribuir esses dramas a Deus, como se Deus não gostasse de você, como se Deus não amasse você, como se Deus estivesse contra você, como se Deus estivesse trabalhando incessantemente para deixar você mais infeliz, mais sofrido, mais doído na alma. É isso que essa mulher está enfrentando, o drama da amargura contra Deus. Agora notem, como é que ela pode se livrar dessas amarras emocionais? Primeiro, ponto, não, vírgula. Não bote um ponto final na sua vida. Não pense que você chegou no fundo do poço, no fim da linha. Não queira encerrar o último capítulo da sua vida, porque quem vai escrever o último capítulo da sua vida não é você, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então, vamos ver como é que ela precisa trabalhar isso. Em primeiro lugar, notem isso: quando a visão do todo estiver pessimista demais, tire os olhos do campo geral e começa a olhar algumas coisas boas que estão acontecendo. Você diz assim: vai tudo mal. Vai mesmo? Tem nada bom? Você bebe uma água fresquinha quando você está com sede? Você acha que isso é coisa má? Você não acha isso bom, não?
Você está andando ainda? Está enxergando? Quer vender o seu par de olhos? Quanto custa? Você está ouvindo? Isso tem algum valor para você? Seu coração está batendo? Quanto vale um coração? Seu cérebro está funcionando? Quanto você acha que vale? Você tem uma casa? Para onde voltar depois do trabalho? Isso tem algum valor? Você tem alguém que espera você? Ao chegar de uma viagem, ou chegar do trabalho? Alguém abraça você? Alguém se importa com você? Você acha que isso tem algum valor? Vai tudo mal mesmo? De repente, nós ficamos tão obcecados pela crise, que tem tanto detalhe bom acontecendo na nossa vida, e nós só enxergamos a vida com os óculos escuros do pessimismo. Está muito mal, ela pensa, nada está bom, Deus me amargurou a alma, Deus descarregou a mão dele sobre mim, e ela nem percebe que tem coisa linda acontecendo ao redor dela, ela nem percebe que tem uma nora chamada Ruth, que está do lado dela, que está pronta a caminhar com ela, que está pronta a abnegar tudo por amor a ela, e de fazer uma jornada com ela, e transformar o povo dela no seu povo, Deus dela no seu Deus, e nada, absolutamente nada, a não ser a morte, separar-se dela. Você valoriza amigos? Você valoriza família? Isso tem valor para você? Então, quando você estiver reclamando demais da vida, pare um pouquinho para ver que tem coisa boa ainda acontecendo na sua história. Segundo, quando você estiver com seu coração amargurado, pare para pensar nas pessoas que estão perto de você e que de fato amam você. Você poderia ler comigo os versos 16 e 17? Esses versos aqui são dos versos mais lindos da Bíblia sobre amor, é uma das mais belas declarações de amor da Bíblia. E o que eu acho lindo nessa declaração de amor, que ela não é feita por um rapaz, endereçando esse elogio, essa declaração para uma moça. Não é um noivo declarando amor pela noiva. Não é uma declaração de amor do marido pela esposa. É a declaração de uma nora para uma sogra. E vale a pena hoje aqui pensar nisso, já que estamos conversando de família, que aqui na cultura brasileira, eu nem sei se em outras culturas essas brincadeiras são as mesmas, mas nenhum assunto é mais motivo de piada dentro do anedotário brasileiro do que sogra. Ô, gente, eu passei um período de férias em Guarapari há uns 6 anos, e eu confesso para vocês que foi o tempo mais difícil da minha vida, porque embaixo no prédio que eu estava hospedado, tinha um carro de som, 24 horas que o carro estava contando piada de sogra, mas eu não sei quanto acervo. O pior é que algumas não consegui esquecer até hoje. O grande drama é que isso, irmãos, entra no inconsciente. E parece que hoje não ter crise com a sogra, com a nora, é anormal. Tem que ter crise. Agora, veja você que Noemi investe, que você só colhe o que você planta. Se você planta amizade, você colhe o quê? Amizade. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta compreensão e companheirismo, você colhe compreensão e companheirismo. Por que essas noras estão seguindo Noemi? Porque certamente Noemi investiu na relação. Agora veja vocês a declaração, vamos ler versos 16 e 17,
uníssono, voz clara, voz lúcida, voz eloquente. Não dá para escutar lá fora, porque foi preparado para não escutar lá fora mesmo, mas aqui dentro a gente escuta bem. Então vamos lá, 16, 17, vamos juntos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O amor tem prazer na comunhão. O amor enfrenta grandes desafios. O amor assume solenes compromissos. O amor faz alianças permanentes. O amor faz juramentos solenes. Tanta coisa boa acontecendo. Então preste atenção nas pessoas que estão perto de você, que verdadeiramente amam você. Agora mais uma coisa, terceiro lugar. Quando você olhar a vida e não enxergar um sentido e querer botar um ponto final, atente para o fato de que Deus é sábio, que Deus é soberano, que Deus é bom, que Deus é suficientemente poderoso para transformar os desastres da sua vida em vitórias. Meus irmãos, não tem um livro mais belo do que Ruth para retratar esse fato. Porque quando ela achou que ela estava no fim da linha, quando ela queria botar um ponto final na história dela, Deus está dizendo: minha filha, calma, calma, bota só uma vírgula, eu ainda estou escrevendo. Você vai ser avó de um menino que vai chamar Obed. Esse menino chamado Obed vai ser o pai do Jessé. O Jessé vai ser o pai do Davi, e o Davi vai ser o maior rei de Israel. O Davi vai ser o maior símbolo e tipo do Messias. Então a sua história não está caminhando ladeira abaixo, para um fracasso absoluto. A sua história está caminhando para uma esplêndida e linda vitória. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver você sofrer. Quando a providência, dizia um poeta inglês, está carrancuda demais, escura demais, fazendo careta demais para você, saiba de uma coisa: a circunstância é carrancuda sim, mas por trás tem a face sorridente de Deus. Sabe por quê? Você só está enxergando o agora, mas Deus enxerga na curva, Deus enxerga no escuro, e Deus está lá no final da história, e lá no final da história, Deus esteve sempre trabalhando para o seu bem, transformando você à imagem e semelhança do seu Filho. Quando Domiciano empurrou João para a ilha de Pátimos, pensando que estava isolando-o da igreja, e deixando-o passar na velhice a sua solidão, rumo à morte, ele nem sabia que ele estava jogando João para dentro da mais bela história, que era escrever o livro de Apocalipse e trazer esperança para a igreja ao longo dos séculos. Quando jogaram Paulo dentro de uma prisão, e ele estava algemado, e as pessoas pensando: bom, ele ficará algemado ali, ele não vai poder fazer nada, ele não vai poder ir visitar, ir pregar, e fazer as viagens itinerantes e missionárias dele. Eles nem sabiam que daquela prisão, Paulo começa a escrever as suas belíssimas cartas de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Filemon, e depois 2 Timóteo, cartas que têm abençoado milhões. Saiba disso, Deus é poderoso para reverter as circunstâncias carrancudas da sua vida em tempos benditos, transformar o seu deserto em jardins engrinaldados de flores, transformar as suas áreas mais duras e escuras da alma em territórios de alegria, de bênção, de vitória e de glorificação do nome de Deus. Mas eu quero concluir
olhando o último ponto, que são os princípios, para você não botar um ponto final, apenas uma vírgula. Que princípios são esses? Primeiro, quando você estiver vivendo uma situação tão difícil, que você pensar assim, acabou, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais estratégia, eu cheguei no fim da linha. Então, quando você estiver nessa circunstância com medo, de achar que acabou mesmo e botar um ponto final, não se dê por vencido prematuramente. Olha comigo aí o versículo 8, por gentileza. Olha o versículo 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. Por que ela disse isso? Ela vai explicar o contexto. Porque dentro da cultura, aquelas meninas precisavam ter filhos. Para ter filhos dentro da família dela, essas moças tinham que casar com alguém parente delas. Era o remidor, ou dentro da lei deles, para suscitar uma descendência para os meninos que morreram. Mas ela não tem mais filhos, ela não tem mais idade de casar. E se casar e tiver filhos, também os meninos não têm condições de esperar, crescer para casar com eles, suscitar a descendência. Então, na cabeça da Noemi, fim de linha, ponto, não vírgula. Mas quando isso parecer a realidade, entenda uma coisa, Deus ainda não perdeu o controle. Deixa eu dar para você alguns exemplos. Pensa comigo, Deus prometendo um filho para Abraão, aos 75 anos de idade, e aos 99, Deus chega e diz: eu vou mudar seu nome. Como assim, Deus? Não estou sabendo, não estou entendendo. Você chama Abrão. Sabe o que significa Abrão? Grande pai. Você pergunta quantos filhos ele tem? Nenhum. Filho da promessa, nenhum. Ele tem um menino lá que foi barriga de aluguel. Menino de proveta. Mas não era esse. Aí Deus chega para ele com 99, eu vou mudar o seu nome. Como é que é assim? Agora você vai chamar Abraão, não Abrão. E o que significa Abraão? Pai de muitas nações. E o filho? Tem não. Se fosse hoje, você internaria o Abraão. Falei, esse cara, ele ficou doido, tadinho. Pode internar numa clínica de recuperação mental, porque o homem pirou. Não bote um ponto final, bote uma vírgula. Deus ainda está trabalhando. Pense comigo na história do Moisés. Moisés queria ser libertador do povo dele, tinha 40 anos. O cara assim, 40 anos naquela época, que vivia até os 120, o cara estava assim, força total. Já tinha estudado nas melhores faculdades do Egito. O cara conhecia ciência, conhecia tudo, era o bambambam. Ele disse, não, eu vou libertar meu povo no muque, no braço. Aí não deu certo. Ele fugiu, lá para o deserto do Sinai. Hoje, gente, quem já passou pelo deserto do Sinai, é pedra, 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 pedra e pedra, e só pedra. De vez em quando, uma moitazinha de capim, para passar o cabrito ali e comer, acabou. 40 anos com a pele tostada, 40 anos com cheiro de ovelha, 40 anos com a mão calejada, 40 anos segurando um porrete, um cajado. Cadê o sonho? Para que estudou tanto? Para que fez faculdade? Para que fez PhD? Para que estudou tanta ciência? Para que nutriu tantos sonhos? Está aí agora com 80 já, dobrando o cabo da Boa Esperança, cheirando ovelha. Dá vontade de botar um ponto final. Não bote ponto final não, bote uma vírgula. A história de Deus não terminou na vida dele. Os 40 anos seguintes eram os mais emocionantes, quando Deus iria cumprir o seu projeto na vida dele, ser o Redentor de Israel. Pense comigo, amados irmãos, naquele homem, lá no tanque de Betesda, eram 5 pavilhões. 5 pavilhões hoje é como se fosse um hospital público, de 5 andares, mas hoje os hospitais públicos, ainda alguns têm umas camas boas, tem CTI, tem uns negócios mais bonitos. De vez em quando você pega uns corredores assim, que gente está em cima do cimento frio, nem lençol tem mais.
mas o estado era pior. Coxo, cego, aleijado. E Jesus chega lá e encontra um cidadão, 38 anos paralítico, todo atrofiado. Ninguém se importa mais com ele. Todo mundo passava por ali e diz: ponto final na sua vida. Acabou. Esperança mais. Que chance mais? Quando você é tentado botar um ponto final, bote uma vírgula, porque Deus ainda pode surpreender você. Deus pode surpreender você e mudar o cenário da sua vida. Segundo ponto, como é que você pode sair do ponto final para uma vírgula? Na tribulação, não perca a esperança. Olha comigo o versículo 12, por gentileza. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viesse a ser grandes. Em outras palavras, ela está dizendo assim: morreu a esperança. E quando morre a esperança, o que você faz? Quando você joga a toalha? Quando você entrega os pontos? Deixa eu dizer para você, esperança é quando você está vivendo uma situação na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher, com seus parentes, com seu trabalho, com a sua saúde, com seu emprego, com a sua empresa, com seus negócios, com a sua vida espiritual, com a sua igreja, e você pensa assim: eu não vejo mais saída. Tem esperança. Esperança é você acreditar que vai dar certo, que vai melhorar, que vai melhorar. Eu não estou falando de confissão positiva, eu não estou falando de psicologia de autoajuda, eu não estou falando daquela ajuda que vem de dentro. Eu estou dizendo que esperança é quando você entende uma coisa: Deus está no trono. E quando Deus está no trono, conforme o pastor Ival leu e nos exortou aqui em Apocalipse 1, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Aquele diante de quem a sua vida está, é aquele que diz assim: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É aquele diante de quem se dobra anjos, demônios, homens e o universo inteiro. Ele tem as rédeas da história nas mãos. Não jogue a toalha, não bote um ponto final, põe apenas uma vírgula. Deus ainda está trabalhando. Terceiro, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não creia no seu coração que toda tribulação que você está passando é maldição de Deus, ou juízo de Deus sobre a sua cabeça. Olha o versículo 13 comigo, parte B. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Tem muita gente, irmãos, que lida com essa teologia errada. Qual é a teologia errada? É de que o amor de Deus, Ele nunca permitirá a você enfrentar situações difíceis. Se Deus me ama, eu estou blindado. Se Deus me ama, eu estou numa bolha. Se Deus me ama, eu estou numa estufa. Se Deus me ama, a vida vai ser colorida. Se Deus me ama, eu vou estar numa colônia de férias. Se Deus me ama, eu vou estar num jardim grinaldado de flores, sem nenhum espinho. Então essa teologia equivocada, que coloca amor de Deus de um lado e sofrimento de outro, e se eu estou sofrendo é porque Deus não me ama, se eu estou sofrendo é porque Deus está descarregando sobre mim a sua mão, se eu estou sofrendo é porque Deus não gosta mais de mim, ou porque Deus se esqueceu de mim, ou porque Deus está me castigando, ou porque Deus está me punindo. É uma teologia que leva você a pensar num Deus miúdo demais, pequeno demais, parecido demais com você e comigo. Deus é gracioso. Você pode ler um versículo da Bíblia comigo? Abra aí, não tira o dedo depois lá de Ruth não, marca aí, para você não, depois você vai ficar com dificuldade de achar, igual no começo.
Então vai lá para Tiago comigo, Tiago 1. Olha aí. E eu já vou encerrar daqui a uns minutinhos. Tiago 1, versículo 2 e 3. Olha o que ele diz aí. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus irmãos, dá para entender isso aqui? Só um crente, só alguém que acredita em Deus para ler um negócio desse aqui. Porque o que deveria uma pessoa normal ler assim? Meus irmãos, tende por motivo de toda tristeza o passardes por várias provações, não é isso? Está passando provação, você fica triste ou alegre? O que é provação, gente? É ter saúde. Foi no médico, o exame está perfeito. Isso é provação? Provação é você ser promovido no seu emprego? Fui provado, fui promovido. Pastor Ival foi provado, a igreja recebeu tantos membros no final do ano, fez uma festa. Que provação? Isso é provação? Provação é quando a coisa dói, é quando a coisa pega, é quando a coisa aperta, é quando você sente, é quando você chora, é quando você fica encurralado, é quando parece que você não tem saída. Isso é provação. E Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo não de alegria, mas de toda a alegria, o passar não por algumas, mas por várias provações. Sabem por quê, irmãos? Só pode falar isso aqui quem de fato crê que Deus existe, que Deus está no trono, que as rédeas da nossa história estão nas suas poderosas mãos. Mas eu termino, último ponto. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, tentada a botar um ponto final, bote apenas uma vírgula, porque quando as circunstâncias estiverem difíceis, você precisa crer que Deus está no controle da situação. Olha o versículo 21 comigo. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Sabe o que ela está dizendo? Nesse tempo todo Deus esteve trabalhando, mas trabalhando contra mim. Contra mim. É claro que ela não sabia. Há uma coisa que traz descanso para o meu coração, é entender o seguinte: você não deveria ter nenhum problema de crer nas profecias. Sabe por quê? Porque você e eu lidamos com um tempo, passado, presente, futuro. Quem de nós sabe qual vai ser o fim da nossa vida? Não, eu vou viver 102 anos. Eu não sei. Pode ser um pouco mais. Pode ser bastante menos. Quem de nós pode dizer assim: eu daqui a 2 anos vou morar na cidade tal? Você pode dizer isso? Por que nós não dominamos o futuro? Porque nós não podemos estar lá. Agora, Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para Deus, estar lá atrás, estar aqui, estar lá no final, é a mesma coisa. Então, quando Deus dá uma profecia, para nós é aquele negócio: será que vai acontecer? Não, Deus já viu o acontecido. Ele já escreveu o fim. Ele já conhece o fim. Ele já está lá no fim. Então deixa eu dizer para você uma coisa: se você é de Deus, se você ama a Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele sempre esteve trabalhando para o seu bem. Ele já predestinou você para você ser parecido com Jesus. Esse plano não vai ser frustrado. Agora, nessa caminhada de ser transformado de glória em glória, como já foi lido aqui hoje, na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, o Senhor, aí, como o grande escultor divino, e como nós, como se fosse uma pedra bruta, o formão de Deus vai trabalhando, tirando lasca, tirando quina, nos limpando, nos burilando, nos transformando.
E esse processo é um processo às vezes doloroso, porque o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então nunca pense que Deus está trabalhando contra você, Deus está trabalhando por você. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então vamos ver o resultado? Olha aí comigo capítulo 4, eu fecho aqui. Quando elas voltaram, essas duas viúvas, para Belém, era o período da cega, da cevada, a Ruth foi ao campo para buscar algum alimento, e cruza logo com um grande fazendeiro da época, um solteirão, cara, pinta boa, gente boa, chamado Boaz. Não é que o Boaz era aparentado Elimeleque? Não era que esse Boaz seria o remidor da família? E não é que o Boaz, que não era bobo coisa nenhuma, olhou para Ruth, ela era uma mulher bonita e já se engraçou com ela? E a essas alturas, antes de Ruth chegar em Belém, chegou a fama de Ruth. Essa moça é uma mulher extraordinária. Ela cuidou do marido quando doente, cuidou da sogra, se dispôs a seguir a sogra, a amparar a sogra, a cuidar da sogra, a se dispor a viver junto com a sogra. Essa notícia que ela era uma mulher de bem, foi na frente dela. Quando o Boaz olhou para ela, bonita, valorosa, virtuosa, falou: é essa. E aí Deus começa a tramar, entre aspas, uma belíssima conspiração da providência do amor. E aí diz a Bíblia que Boaz se casa com Ruth como remidor da família, para suscitar legitimamente a descendência do marido que morreu, cara rico, importante na sociedade. Diz a Bíblia que ele coabitou, capítulo 4, verso 13, olha comigo aí. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Olha que coisa linda. Quem concede a você o privilégio de conceber é o próprio Deus, e teve um filho. Agora pode ler o 14 comigo? Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Agora vamos ler o 15. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vamos parar um pouquinho? Isso aqui é uma nora, hein? Isso aqui é uma sogra, hein? Coisa boa, hein? Olha o que Deus faz. Essa mulher que não tinha esperança, agora ela tem esperança. Agora a esperança dela é a esperança de Israel. É dessa família que achava que tinha que botar um ponto final, e Deus disse assim: bota só uma vírgula, é que vem aquele que haveria de ser a raiz do próprio Messias. Ele é a raiz de Davi, ele é o rebento de Davi, ele é o renovo de Davi, ele é o rei que vem para ocupar o trono de Davi. Louvado seja Deus. Como você pensa que é um ponto final, Deus diz: não, não é um ponto final, é uma vírgula, porque o último capítulo da sua vida não é você quem vai escrever com pessimismo, sou eu que vou escrever com letras de brilhante, para trazer glória para o meu próprio nome. Louvado seja o Senhor. Então, eu gostaria que você olhasse comigo agora, por gentileza, versículos 16 e 17 para encerrar. Vamos juntos? Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus é bom.
Sempre bom. Então, por favor, não bote ponto final aí não, tá? Apenas uma vírgula. Deus ainda está trabalhando. E o último capítulo da sua história é lindo. Escrito pelo próprio Deus. Vamos orar? Como é que está a sua família? Que luta você está passando? Que crise você está vivendo? O que é que você mudar na sua perspectiva? O que é que você precisa refazer aí no seu coração, repaginar sua alma? Eu queria que você hoje pudesse pensar um pouquinho, meu Deus, o que é que eu tenho dentro da minha casa, que eu estou murmurando tanto, reclamando tanto, que eu preciso começar a agradecer, coisa boa que está acontecendo lá em casa, eu não estou vendo, coisa boa, só reclamo, não consigo ver nada bom. Talvez você que não está vendo esperança para a sua descendência, para o seu filho, para a sua filha, quem sabe Deus vai levantar um neto seu, filho seu, para ser uma grande bênção nessa geração. Quem sabe? Oh, amados irmãos, a nossa família é de Deus. Os nossos filhos são de Deus. Os nossos netos que hão de nascer são de Deus. As futuras gerações que hão de vir da nossa vida, hão de ser de Deus. E nós temos que ter esperança e gratidão, porque Ele está trabalhando por nós. Se você quer que oremos em favor da sua família, fique em pé, por favor, onde você está, e nós vamos orar. Glória ao teu nome, ó Deus, porque tu és o Deus da providência, o Deus soberano, o Deus gracioso, o Deus bom, o Deus que reverte circunstâncias difíceis, impossíveis humanamente falando, e traz glória ao teu próprio nome, abrindo uma estrada no deserto para nós, fazendo brotar água da rocha, fazendo chover maná do céu, trazendo para nós livramento, trazendo cura, trazendo providência, escrevendo uma história linda, onde nós já havíamos colocado um ponto final. Bendito é o teu nome, porque Jesus é a nossa esperança. Bendito é o teu nome, porque Ele venceu a morte, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E a nossa vida não está solta ao léu, como a lasca no mar da vida. A nossa vida está segura nas mãos daquele que é o soberano Senhor dos céus e da terra. Glória ao teu nome, porque temos uma viva esperança. Glória ao teu nome, porque tu és poderoso para reverter a situação mais adversa aqui nesta noite. Se tem alguém enfermo aqui, Senhor, tu és poderoso para curar. Se tem algum casamento aqui destruído, tu és poderoso para restaurar. Se tem algum filho desviado, algum marido desviado, alguma esposa desviada, tu és poderoso para trazer de volta para o teu aprisco. Se tem alguém aqui, meu Deus, que ainda não nasceu de novo, está nas trevas, nas mãos do inimigo, tu podes libertar, tu podes perdoar, tu podes salvar, tu podes fazer novas todas as coisas. Nós apresentamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, e nós não queremos pôr um ponto final, apenas uma vírgula, sabendo que tu estás escrevendo ainda uma linda história, e há de concluí-la para a glória do teu nome, em nome de Jesus, aleluia, amém.